Olá, bem-vindos todos ao nosso programa especial O Talibã e o Afeganistão. O Afeganistão é conhecido há milênios, um bocado de tempo, como o cemitério dos impérios. Isso vale desde lá Alexandre o Grande, passa pela Grã-Bretanha no século XIX, União Soviética no século XX e agora Estados Unidos século XXI. Nenhuma grande potência conseguiu jamais ocupar e subjugar esse país que abriga 14 etnias, dezenas de vertentes religiosas sobre o Islã. Os americanos tentaram durante 20 anos. Custou a eles $1 trilhão. E ao sair, devolveram o Afeganistão para quem mandava ali em 2001, quando os americanos entraram. Devolveram para o Talibã, uma das correntes mais extremas na interpretação e na execução das leis islâmicas. Nosso programa especial, eu vou apresentá-lo, sou William Vac, apresentador do Jornal da CNN, e estamos aqui todos no estúdio. Lourival Santana, nosso analista internacional, conosco também Marcelo Favalli, nosso editor de internacional. O que aconteceu nesses últimos dias? Nós da CNN Brasil, com a nossa cooperação com a CNN Internacional, temos acesso a um vasto material que nossos colegas têm produzido lá no local, no Afeganistão. E nosso editor internacional, Marcelo Favalli, passou os dias todos dedicado a isso, a separar alguns dos pontos essenciais para a compreensão dessa questão no Afeganistão. Marcelo Favalli, contigo. É isso mesmo, William. Em apenas uma semana, a capital do Afeganistão voltou no tempo. Cenas que não eram vistas há praticamente 2 décadas voltaram a ser comuns. Integrantes do Talibã fortemente armados fazendo o papel da polícia e monitorando cidadãos comuns, em especial as mulheres, para certificarem que todo mundo vai obedecer às rígidas regras sociais impostas pelo grupo. A correspondente da CNN, Clarissa Ward, fez um relato de como estavam as ruas de Cabul depois da tomada do Palácio Presidencial, domingo passado. Ao deixarmos o complexo onde estamos, fica claro quem está no poder. Integrantes do grupo Talibã estão em todos os lugares da capital. Sorrindo e vitoriosos, eles tomaram a cidade de 6 milhões de pessoas em apenas horas, mal disparando um tiro. Esta é uma cena que honestamente não achei que veria. Vários combatentes do Talibã e atrás da gente o complexo da Embaixada Americana. Alguns têm armas americanas em mãos e nos dizem que estão aqui para manter a lei e a ordem. Tudo está sob controle, tudo ficará bem. Ninguém deve se preocupar, diz o comandante. Qual a sua mensagem para os Estados Unidos? Os Estados Unidos já passaram tempo suficiente no Afeganistão. Eles precisam sair, ele nos conta. Já perderam muitas vidas e muito dinheiro. Pessoas se aproximam deles para posar para fotos. Eles estão falando morte para a América, mas parecem amigáveis ao mesmo tempo. É totalmente bizarro. No Palácio Presidencial, o grupo faz agora a guarda no portão e diz que veio para preencher o vácuo deixado pelo governo ao fugir, mas o espírito de boas-vindas não dura muito tempo e minha presença cria tensão. Eles me disseram para ir para o lado porque eu sou uma mulher. Do lado de fora, afegãos nos procuram para falar conosco, tentando processar a velocidade na qual Cabul caiu. Na verdade, não sentimos nada no momento. Queremos paz. Estamos cansados desta guerra. O futuro se parece com o que para você neste momento? Não consigo nem prever os próximos segundos agora, não consigo prever os próximos minutos. Por isso que não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. Clarissa Ward, esse é um nome que está ganhando uma enorme projeção, nossa colega da CNN Internacional. Se vocês quiserem assim, o rosto deste momento de cobertura, uma cobertura difícil, perigosa. Mulher, não é fácil para mulheres trabalharem em zonas de conflito como o Afeganistão. Ela tem demonstrado uma presença de espírito, uma coragem admiráveis. Todo mundo que já participou desse tipo de cobertura sabe que as repórteres mulheres têm uma dificuldade ainda muito maior do que os repórteres homens em situações como aquela do Afeganistão. Ela virou o rosto da cobertura, eu dizia, sobretudo pelo profissionalismo, que é algo que merece ser ressaltado. Vamos então ao que gravamos com Clarissa Ward. Ela contou para nós num tom muito pessoal, muito próprio, o que é estar na rua, na frente do Talibã, sendo americana e mulher. Clarissa,
Dá uma ideia para a gente das dificuldades que você tem para se movimentar e fazer o seu trabalho. There's definitely a lot of challenges, and you have to be very cautious. It's obviously a little bit of a dangerous situation in some parts of the city, near the airport particularly. Here where we are in the center of town, it's actually been pretty quiet and calm, and the Taliban has been fairly receptive and cordial to journalists, telling us that we are free to go about and do our work and do our reporting. But there's always that sense slightly of being on the edge, because with all the different fighters, you never know who you're going to bump into, what their attitudes might be. There's been a few times where they've told me to cover my face or stand to the side, which doesn't necessarily offend me because, you know, I'm just trying to do my job here. I'm not expecting them to invite me for tea, but it does mean that you have to plan things a little bit and just be mindful that it's a, you know, slightly volatile situation. Clarissa, você tem uma larga experiência como repórter, sobretudo nessa região no Oriente Médio. Você faria uma comparação do grau de perigo que você está passando agora, cobrindo o Talibã em volta ao poder, em relação a outros conflitos que você cobriu na região? You know, it's always difficult to make these comparisons. I find, you know, covering the Syrian civil war was incredibly dangerous because you were basically embedded with the rebels. You're being bombarded from the sky, from artillery. There wasn't an easy way out. Covering obviously, you know, Iraq or Mosul and the fall of ISIS, and so many of my colleagues found themselves in a situation where there's IEDs and bombs going off the whole time. So every conflict has a kind of unique set of challenges and threats. I think this is dangerous in the sense that it's obviously not easy to get out at the moment if something does go wrong. And I think initially there was a lot of apprehension about what the Taliban's attitude would be like to Westerners, because it wasn't so long ago they were kidnapping and killing Westerners when they had the opportunity. So understandably, a lot of people were very fearful. Actually, so far, they seem to be taking a more benevolent approach. But I think you always have the sense here that things could very quickly go wrong, especially when you're in a more chaotic situation like the scenes that we saw at the airport earlier. Como é que você tem abordado, como é que tem sido a possibilidade que você tem de conversar, tanto com os combatentes por parte do Talibã, como pessoas que representam o regime político, como tem sido a possibilidade de conversar com eles? Well, I would say several things. First of all, I'm really privileged to work closely with an Afghan award-winning filmmaker called Najibullah Qureshi. He and I first collaborated on a story about the Taliban a year and a half ago, and we spent a couple of days with them, or 3 days with them, in the north of the country. And so I got a lot of exposure to the group during that period. And then we've been here on the ground now for over 2 weeks. We did a story with the Taliban in Ghazni. And so you do start to learn a little bit how to behave with them, or, you know, and which is not to say that you change the way you are in order to make them comfortable. But for me, if I am happy to dress conservatively, to act in a certain way and not impose myself too much while still asking the hard questions, then I'm comfortable with that. I'm happy to do whatever it takes to be able to ask those tough questions, to be able to get that access. Todos nós temos visto o esforço do Talibã, através de entrevistas e participação aí com a imprensa internacional, de se apresentar sob uma outra luz. Agora, você está ali na frente, sentindo isso direto. Eles realmente mudaram? I think when you talk about like the rank and file, the foot soldiers from rural areas who are largely illiterate, no, I don't think they've changed. I think that the elites or the leaders of the movement, who were the ones carrying out the peace talks in Doha, they are definitely more savvy and sophisticated than they were back in the late 90s and early 2000s. But the fundamental ideology has not really changed. And so it'll be very interesting to see whether the Taliban is able to follow through on some of these proclamations and promises that they've made, or whether indeed old habits die hard and they revert back to the same kind of oppressive measures that we are most commonly used to seeing with them. Muitos analistas, Clarice, têm ressaltado o aspecto tecnológico como uma transformação importante dentro do Afeganistão, em relação ao que era 20 anos atrás. Internet, redes sociais, telefone celular. Realmente mudou? Ou isso é apenas a superfície, embaixo dela é o Afeganistão como sempre foi?
I think there's been big changes in Afghanistan. There's no two ways about it. And you know where you saw that? You saw that last night when Zabiullah Mujahid, the spokesperson for the Taliban, actually went and held a press conference. And, you know, Afghan journalists got up and they asked some hard questions. The Taliban, Mujahid was sort of boasting about this amnesty, this blanket amnesty that they had introduced. And one Afghan journalist stood up and said, "But can we forgive you for all the people that you've killed, all the civilians who've been killed in your car bombs?" And Mujahid answered something to the effect of, "Well, you know, there's collateral damage in war." But I was just so struck by the bravery and courage of these journalists to stand up, to ask the tough questions, and to make it clear that they weren't just going to take this sitting down, that they were going to continue to fight for the things that they have become used to in life. Now, of course, it's one thing to do that in a press conference. It's another thing to do that with a gun to your head. And so I don't know how long that spirit that I saw last night and that I've seen in some of these protests that have cropped up on the streets. We saw one in Jalalabad today, which was actually then fired upon by the Taliban. I don't know how long that spirit can stay alive if we continue to see more oppressive tactics and measures taken against them. Vamos então conversar com quem conhece o Afeganistão, esteve lá, meu colega Lorival Santana. A Clarissa deixa uma lição muito importante para todos nós que estivemos participando lá de coberturas. É a ideia, quando ela está ali, digamos, enfrentando, acho que é a palavra correta, a situação de ter que gravar para uma câmera de televisão, seja ocidental, mulher, na frente daqueles combatentes, e nunca sabe se alguém ali está mal disposto, vamos falar assim. A lição que ela me deu é aquela: eu tento com que eles se sintam confortáveis, mas eu não deixo de ser quem eu sou. É uma grande lição. Muito bacana, e ela ressaltou também a importância da parceria com um cineasta afegão, Najibullah Qureshi. E esse é o tema do momento, os parceiros dos americanos que ao longo de 20 anos... Bom, tomara que ele não venha a ser perseguido, né? Exato. Bom, isso está longe de estar garantido, né? A gente que já trabalhou em guerra, William, sabe a importância de um intérprete, de um guia. São nossos olhos, nossos ouvidos. São essas pessoas que foram agora abandonadas no Afeganistão. Agora, ela dá na conversa a sensação de que ela não tem tido grande dificuldade de acesso à conversa. E ela não está falando, a minha pergunta foi específica, eu não perguntei se ela tem acesso lá, os parte pessoal do governo, que esses sabem usar muito a mídia americana há muito tempo, sabem a importância de falar para a CNN, por exemplo. Isso me surpreendeu um pouco. É a primeira semana, né, William? Semana de consolidação do poder do Talibã. Tudo ainda estava instável e uma força de ocupação o que quer é evitar problemas com a população, com a imagem internacional, evitar que os Estados Unidos revertessem o processo, voltassem atrás, mandassem os militares, enfim, é o momento de apaziguar. O Paquistão, o Talibã não queria problema nessa primeira semana. As semanas seguintes é que serão bastante reveladoras sobre as reais intenções do Talibã. Agora, uma outra observação dela que me chamou a atenção, quando perguntei se ela achava que continuava na superfície a mesma coisa, ou ao contrário, né? Se na superfície tinha mudado alguma coisa e no fundo não tinha mudado nada. E ela parou e pensou, a sensação que eu tive é, não, esses caras não mudaram não. E eu não posso dizer isso com todas as letras que eu estou na mão deles nesses momentos, né? Exato. Não é fácil, ela é da principal rede do mundo e é uma rede americana, que é o país que estava ocupando, que é o grande inimigo do Talibã. Realmente, ela estava ali sobre o fio da navalha, na conversa com você, William. Foi uma semana política importantíssima do ponto de vista da situação internacional, das relações entre vários países, mas especificamente dos Estados Unidos. E Marcelo Favalli traz para nós o que foi essa semana do ponto de vista dos Estados Unidos. Favalli. William, vamos ter que pensar isso numa linha do tempo. Na sexta-feira, o Joe Biden voltou a falar com o público americano, para o resto do mundo, para reposicionar os Estados Unidos diante dessa crise. Mas eu queria que nós começássemos na segunda-feira, quando os Estados Unidos projetavam que a queda de Cabul para o Talibã levaria meses. A tomada da capital pelo Estado Islâmico aconteceu em questão de dias. O erro de cálculo caiu como uma bomba na Casa Branca e explodiu no colo do presidente Joe Biden. Afinal, foi ele quem prometeu retirar as tropas americanas que ainda estavam no Afeganistão.
Estamos falando de duas ações diretamente ligadas à retirada praticamente total dos militares dos Estados Unidos e o avanço dos combatentes do Talibã que ocuparam o vácuo deixado pelos aliados. Joe Biden, na segunda-feira, fez um pronunciamento e se isentou de qualquer culpa. Segundo o presidente, os Estados Unidos não vão lutar uma guerra que o próprio governo afegão abandonou. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Um dia depois do presidente americano se pronunciar, foi a vez do Talibã. O grupo convocou uma coletiva de imprensa na terça-feira e anunciou a garantia de liberdades individuais, citando principalmente as mulheres. Só que as promessas foram cheias de poréns. O que ficou claro é que a rígida interpretação das leis islâmicas serão mantidas. Jai says that we are assuring the safety of all those who have worked with the United States and allied forces, whether as interpreters or any other field that they have worked with them. As for their talents and their skills, we do not want them to leave the country. We want them to serve their own homeland. As for the contractor that was perhaps, he's gone missing, as reported by the media, we do not have any information about him at the moment. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Vamos então conversar com Lorival Santana sobre o que acabamos de ver, as duas posições, Lorival começando pela do Biden. É interessante que alguns analistas americanos disseram o seguinte: puxa vida, se Lyndon Johnson, em 1965, tivesse dito o que o Biden disse em 2021 ao público americano, diz o seguinte: gente, não dá para ficar lá porque vai ser muito ruim para nós. Quem sabe a história teria sido diferente. Mas acontece que o Lyndon Johnson e Biden estão em situações quase incomparáveis, digamos. Né? É verdade. Em primeiro lugar, porque a guerra do Vietnã foi algo transformador do mundo, né? Assim, da cultura mundial, dos Estados Unidos. Era Guerra Fria, era um outro momento de disputa com a União Soviética e, nesse caso, até com uma China que já estava emergindo ali naquele quintal asiático. Em segundo lugar, o Biden ele tem uma trajetória de uma carreira na qual ele se opôs a essa ocupação do Afeganistão e também do Iraque. Há uma certa coerência nisso. E ele tentou também, e nisso vai uma crítica implícita ao ex-presidente Barack Obama, ele disse: eu não vou deixar que o meu sucessor herde esse problema. Então, ele realmente, como o Favalli disse, ele colocou uma bomba no colo dele e assumiu. Isso é uma característica do Joe Biden, mas o preço vai ser muito alto. Nós vamos pegar um pouquinho mais adiante do programa as questões estratégicas e geopolíticas ligadas ao que aconteceu. Eu queria voltar a um outro ponto do material que o Favalli resumiu e nos exibiu, que é a postura do Talibã. Havia por parte, pelo menos nas aparências, eu duvido um pouco, mas queria ouvir o que você acha. Pelo menos nas aparências dos americanos assumindo algum tipo de, como é que a gente vai falar? Mudança, transformação, alteração, evolução, tomada apenas como linha do tempo do Talibã. É difícil acreditar nisso. Eu acho que nisso há uma diferença entre o Donald Trump e o Joe Biden. O Trump é muito ingênuo nessa questão e adorava falar com autocratas, né? Seja Kim Jong-un, seja Vladimir Putin, seja o próprio Xi Jinping e também os Talibã. Ele tinha algum prazer nisso, enfim. Para o Joe Biden, ele realmente acreditou, eu sei disso porque ele falou para os repórteres, né? Há 7 semanas agora, ele dizia aos repórteres que a queda de Cabul levaria talvez anos. Foi uma frase muito perigosa numa entrevista coletiva. É. Se perguntaram a ele, é inevitável?
Ele disse, não vai acontecer, e aconteceu. E aí a dúvida, ele estava dizendo isso para não passar uma fragilidade do governo do Ashraf Ghani frente aos Talibã, ou ele realmente acreditava nisso? Bom, o Biden foi obrigado a falar de novo, isso aconteceu na sexta-feira, sobre esses aspectos aqui que o Lorival acabou de expor. Vamos conferir o que ele disse na sexta-feira à tarde. We've already evacuated more than 18,000 people since July and approximately 13,000 since our military airlift began on August the 14th. This is one of the largest, most difficult airlifts in history, and the only country in the world capable of projecting this much power on the far side of the world with this degree of precision is the United States of America. Vamos então agora a uma conversa com a analista, especialista em relações internacionais, sobretudo em questões de segurança global, professor Gunther Hutzit, da ESPM. Muito obrigado pela participação. Gunther, Lorival Santana, nosso analista internacional, e eu que vamos conduzir a conversa contigo. Gunther, em primeiro lugar, muitos analistas internacionais consideram relevante o fato dos Estados Unidos terem deixado o Afeganistão do jeito que deixaram, assumindo que, por uma superpotência, aquelas imagens causam um severo dano. Agora, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da política real, causam? Bom, William, até como vocês comentaram antes, né, a certa comparação com o Vietnã, causam alguma perturbação na imagem, mas a hora que se para pensar no médio e longo prazo, não. Então, houve, como o Lorival bem colocou, mudanças profundas no mundo por causa do Vietnã, da guerra como um todo, e até mesmo pela retirada, mas a retirada do Vietnã foi importante para um reposicionamento americano no mundo também, né, de repensar qual era o grande objetivo americano. E, portanto, eu também vejo nesse aspecto. Causa uma má impressão, mas a retirada do Afeganistão não abala essa transição que os americanos vêm fazendo desde o governo Obama com o pivô para a Ásia, né, que foi, inclusive, que a ex-secretária de Estado Hillary Clinton tanto enfatizou, né? E por isso que vem Obama, Trump e agora Biden, essa ênfase de mudar todo o foco americano para a Ásia-Pacífico e até mesmo sul da Ásia, mas que essa ocupação do Afeganistão e essa retirada não são tão importantes nesse quadro geral. Gunther, o Biden justifica essa retirada, tanto do Iraque quanto do Afeganistão, como sendo problemas que eram olhar para o retrovisor, problemas antigos. Ele está olhando para frente, que é principalmente China, e depois Rússia. Ora, mas ele entregou o Afeganistão para a China e, em segundo lugar, para a Rússia também. Não há um problema aí de perda de peso específico exatamente na Ásia, quando os Estados Unidos se retiram e a China imediatamente ocupa esse vazio? Em parte, sim, só que a gente também tem que pensar, já que vão ocupar, eles também se tornam corresponsáveis pela estabilidade do Afeganistão. E, mais diretamente, a China tem preocupações, até por causa de um movimento separatista uigur em Xinjiang, que faz fronteira, faz fronteira, né, com o Afeganistão, e o próprio sul da Ásia, sul da Rússia e Ásia Central, que são áreas de interesse da Rússia. E até pela própria experiência russa/soviética do Afeganistão, eles sabem muito bem que ocupar esse vácuo de poder ali, e, portanto, ter uma presença no Afeganistão, é bastante complicado. Gunther Hutzit, em nome do Lorival Santana e do meu, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa especial. Obrigado, Gunther. Eu agradeço. Lorival, conversamos com o Gunther, que é um estudioso dedicado justamente a essas questões geopolíticas estratégicas de amplitude, e acho que o Paquistão merecia um olhar nosso. É difícil imaginar a existência do Talibã sem o Paquistão, na verdade é impossível. E é impossível também imaginar alguém controlando o que acontece dentro do Paquistão e do Talibã. O que o Gunther está dizendo é o seguinte: chineses e russos que esperem o tamanho da bomba que eles vão pegar. Exato. Nesse sentido, a queda do Ashraf Ghani é uma perda para a Índia, que era um aliado desses 20 anos de governo sustentados pelos Estados Unidos, e o Paquistão é um grande vitorioso com a volta dos Talibã. Foi
um serviço secreto paquistanês que criou os Talibã, né? Na sexta-feira eles soltaram um comunicado: não temos favoritos, governos favoritos no Afeganistão, queremos a estabilidade. Mas eles têm ligações muito próximas com o Talibã e serão beneficiados nesse relacionamento. Um dos pontos irônicos nessa situação estratégica, que elas nunca são preto e branco, né? Nunca são quente e frio, sempre tem uma série de nuances que podem jogar para um lado ou para o outro. Do ponto de vista da China, por exemplo, isso acho que foi assinalado até pelo Thomas Friedman, que tem uma grande ironia quando escreve sobre esses assuntos. Assim, estava ótimo para os chineses com os americanos lá. Os chineses investiam, exploravam petróleo e mineração e os americanos tomavam conta da segurança. Agora os chineses vão ter que fazer tudo. Eles estão preocupados, né? E eles vieram conversando com os Talibã ao longo do último ano, realmente, ao ponto de o Wang Yi, que é o chanceler, ter recebido o líder Talibã, que poderá ser o presidente do Afeganistão. Mas eles sabem que o Talibã agora depende completamente da China, né? Está totalmente isolado, os 9 bilhões de dólares de reservas foram congelados pelos Estados Unidos, um aporte de 400 milhões de dólares que o FMI ia fazer na segunda-feira para tratar de Covid foi congelado. Enfim, agora o Afeganistão está nas mãos da China. William. Lourival, vamos passar a palavra então para o nosso editor Marcelo Favalli, justamente a respeito da China. Favalli preparou material para nós. Favalli, contigo. Pois é, William, nesse tabuleiro geopolítico em que agora a gente tem uma peça central, o Afeganistão, não existe consenso entre as potências mundiais como vai ser a relação dos países com o Afeganistão comandado pelo Talibã. Enquanto o Ocidente fala em sanções, a China adotou uma postura de portas abertas. O analista de internacional Lourival Santana conversou com Che Yuhui, ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, que deu mais detalhes a respeito da postura de Pequim com o Afeganistão. O lado chinês sempre respeita a soberania do Afeganistão como um país e respeitamos também as opiniões de todos os lados políticos do Afeganistão. E, em base disso, o lado chinês tem mantido comunicações com vários lados, inclusive o Talibã, e tem jogado um papel construtivo, né, na busca de uma solução política para a questão de Afeganistão. Como se sabe, né, no final de julho, uma delegação de Talibã visitou a China e foi recebida pelo chanceler da China. O nosso desejo é que o Talibã e os outros partidos do Afeganistão possam unir e se engajar para buscar uma estrutura política que corresponda, né, à realidade do país do Afeganistão e que seja tolerante e ampla. Conversar rapidinho com o Lourival. Lourival, os chineses, pelo jeito, acreditam no Talibã. Mas como eu digo, eu acho que eles consideram que o Talibã está sem saída, né? Naquela coletiva, o Talibã disse: nós não queremos mais ser o lugar do narcotráfico, 80% da heroína do mundo produzida no Afeganistão, precisamos de alternativas. A comunidade internacional não vai oferecer alternativas, só a China mesmo, talvez a Rússia. Bom, plano de retirada. A gente precisa dar uma espiada, o que foram as imagens das mais impressionantes. Marcelo Favalli, de novo com a palavra, mostra para a gente o que está acontecendo em termos de retirada, Favalli. William, embora o Talibã tenha falado em anistia, compromissos em acolher pessoas talentosas para ajudarem na reconstrução do país, o discurso não convenceu quem lembra dos tempos de perseguição do grupo. Antes mesmo dos combatentes chegarem à capital, as cenas de multidões tentando fugir do país eram vistas tanto no aeroporto de Cabul quanto nas fronteiras. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é sair do Afeganistão. E o resgate de pessoal e acolhimento aos refugiados se tornou um desafio logístico, principalmente para os Estados Unidos. Na cidade de Cabul, os combatentes do Talibã vitoriosos sorriem. No aeroporto da cidade, cenas de medo e desespero para sair do país. As pessoas que ajudaram militares e diplomatas americanos no Afeganistão temem ser possível alvo do Talibã. Elas não confiam nas garantias de que aqueles que trabalharam com forças estrangeiras e famílias não vão ser prejudicados.
Os Estados Unidos dizem que vão manter a promessa. O presidente Joe Biden pediu ao secretário de Estado para usar até 500 milhões de dólares do Fundo de Emergência de Assistência a Refugiados e Migrações ao tratar da questão. E os serviços de imigração podem entrar na ajuda, possivelmente no Texas, Wisconsin e Califórnia, onde as autoridades dizem estar criando espaço para receber cerca de 22 mil pessoas que pediram um visto especial para afegãos, o SV. Special Immigrant Visa, or SIV. Persons that come to these locations will have been pre-screened by the Department of Homeland Security to enter on condition of full immigration processing once they arrive. Mas as autoridades de segurança nacional dizem que existem 60 mil afegãos que poderiam se qualificar para o status de refugiado ou para o visto SV. E isso não inclui as famílias. These are moms and dads with little kids at their knees, and every one of them should be gotten out by us. Quem manda dentro do aeroporto de Cabul são militares estrangeiros, em especial as Forças Armadas Americanas. Só que fora do terminal, o Talibã montou uma espécie de cordão de isolamento. Milhares de pessoas tentam chegar ao terminal. A situação é simplesmente caótica. A correspondente Clarissa Ward fez essa verdadeira peregrinação. No caminho, ela encontrou famílias que, há dias, tentam passar pelas barreiras. Eu só quero parar e falar com esse jovem. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Darman. Darman, quanto tempo você está esperando aqui? Eu estou esperando há 2 dias, ontem desde as 3 da manhã. Ontem desde as 3 da manhã? Me conta como foi para tentar entrar aqui no aeroporto. Foi muito movimentado e muitas pessoas estavam apenas lutando e tentando abrir caminho para si mesmas. Mas nós conseguimos passar. Foi assustador? Sim, eu estava com muito medo. O Talibã estava lá? Sim, mas eles estão todos na parte de trás, sim. Eles estavam na parte de trás. Deixando passar? Então deixa eu te perguntar, eu estou vendo bebês aqui. Como é para as pessoas que estão trazendo os filhos para passar por isso? É um pesadelo. É um pesadelo. Eles não podem colocá-los no chão. Eles têm que carregá-los o tempo todo porque podem ser pisados ou atropelados por quem passa. Então havia muitos bebês. As pessoas têm desmaiado com frequência. Desmaiando. Darman, muito obrigada. E eu preciso dizer que também vimos na nossa jornada muitos bebês sob esse sol quente. Falamos com um soldado que nos disse que ontem as pessoas estavam realmente jogando os bebês. Havia tanta gente que as mulheres estavam jogando os bebês para os soldados, tentando desesperadamente tirá-los daqui, libertá-los. E um soldado conseguiu segurar um bebê, depois ele conseguiu encontrar a família e devolver o bebê, mas isso dá uma dimensão do enorme desespero e caos. Vamos continuar andando por aqui? Há muitos militares trabalhando aqui e eles estão trabalhando duro para colocar o maior número possível de pessoas em segurança. Mas não é fácil, porque a cada passo, ao longo do caminho, existem gargalos. Paramos em vários postos de controle. Tivemos que vir aqui. Nós vamos colocá-la em um novo voo, ok? Ok. Então acabamos de saber que vamos embarcar em um voo. Certamente somos alguns dos mais sortudos aqui. Outros, como vocês viram, aquele jovem, estão esperando por 2 dias. Outros nós vimos serem devolvidos e mandados embora. Disseram que a pessoa não tinha os documentos apropriados e não há dúvida de que todos aqui estão fazendo o melhor. Mas não está claro se é rápido o suficiente, se um número suficiente de pessoas vão poder sair e quanto tempo mais eles têm para terminar esta grande operação. Clarissa Ward, CNN, Kabul. 17 anos, Malala Yousafzai. A pessoa mais jovem a ter recebido o Nobel da Paz, é um nome ligadíssimo que está acontecendo lá, Favale, a respeito de Malala. A personagem a qual o William Vac se referia, a menina Malala, levou um tiro no rosto do Talibã, no Paquistão, voltando da escola. Ela sobreviveu e se engajou na causa da educação universal. Ela é uma das principais faces, um rosto que defende o direito das meninas estudarem diante de regimes como o Talibã. A âncora da CNN, Cristina Mampur, conversou com a jovem sobre a situação de meninas que, como ela, ou jovens ou mulheres adultas, devem enfrentar com a volta do grupo islâmico ao poder no Afeganistão. What do you think Europe and the United States should be doing right now to help those most at risk?
I think first of all, we stand with the women and girls of Afghanistan. The safety and protection of Afghanistan people should be the top priority right now. And I have spoken to some Afghan activists, and they are raising these concerns that they are at risk, that they need safety. And I ask the international community that they have a responsibility to these individuals and their immediate families. I'm calling on the US, the UK, EU, and others to urgently commit to substantial relocation and settlement programs for the protection of those imminently under threat. They need urgent help, and I also request all the neighboring countries of Afghanistan, including Pakistan, Iran, and Turkmenistan, to open their borders to the Afghan refugees. They need safety, they need protection. They have been displaced, and they are looking for a place where they can feel safe. And I ask other countries globally as well to open their doors, and this is a call to humanity right now. Favalli, é realmente importante a gente assinalar nesse ponto o rosto, não só o rosto, mas a força dessa jovem numa questão essencial. A gente vê, por exemplo, o engajamento dos jovens em outras questões internacionais importantíssimas, como a das mudanças climáticas. Será que o nome dela, ou vamos dizer assim, vamos esperar que o nome dela tenha peso, não é, Favalli? Ela vai ser uma fonte de inspiração para meninas que cresceram vendo as mães num regime fora do Talibã que puderam ir à escola, por exemplo. Só que agora o jovem tem uma outra arma na mão, um telefone celular que tem internet embutida. Então, talvez sejam outros tempos e uma dificuldade que o Talibã vai ter agora no século XXI, que ele não teve em 1994, depois da primeira invasão do grupo à capital Cabul. A história ela é escrita passo a passo, né? Vamos ter que esperar os desdobramentos para a gente saber como é que vai ser esse capítulo agora. Obrigado, Favalli, pela participação. Uma grande deixa do Favalli, Lourival. Se o Talibã, após essas grandes modificações tecnológicas da revolução da informação, levará em conta ou não o que o resto do planeta pensa do que eles fazem com as jovens. Eles gostariam de não se tornar um Estado pária, mas o instinto deles e a legitimidade deles provém exatamente de ser o que eles são, totalmente arraigados a essa leitura que eles fazem do Alcorão. Senão, haveria democracia. Por que eles não são um partido? Por que não disputaram as eleições que tem a cada 5 anos no Afeganistão? E a comunidade internacional vai ser implacável. A opinião pública já está totalmente contra o Talibã. Os Estados Unidos, o Biden, vai ter que compensar todos esses erros, sendo ainda mais duro com o Talibã. Então, a tendência é de total isolamento, recrudescimento e radicalização. Lourival Santana, analista internacional da CNN Brasil, obrigado pela participação no programa especial. Do colega Marcelo Favalli, já havia me despedido. Marcelo Favalli, nosso editor internacional. Em meu nome, William Vac, apresentador do Jornal da CNN e de toda a nossa emissora. Obrigado a todos vocês pela audiência do Talibã no Afeganistão, nosso programa especial. Até a próxima.